Muito bem, nessa oportunidade queremos tratar da questão do Evangelho. Se o Evangelho foi pregado em todo o mundo antes de 70, qual é então a nossa perspectiva do reino de Deus após o templo de Jerusalém ter caído? Uma vez que o Evangelho foi ministrado e o fim veio a acontecer, tudo o que estava escrito na lei dos profetas já foram realizadas, já se consumaram. Qual a necessidade hoje do Evangelho de Cristo ser pregado às nações? Então vamos a essa questão. Então veja, na tradicional perspectiva futurista, eles imaginam que quando o Evangelho finalmente for anunciado em todo o mundo, Deus ele terminará o seu propósito redentor em um grande julgamento final e em seguida destruirá tudo isso aqui que está manifesto nesta terra. Diferentemente desse tipo de pensamento e visão, para nós preteristas completos, a propagação do Evangelho em todas as nações antes da queda de Jerusalém em 70 foi, na verdade, o estabelecimento e não o término do Evangelho da graça de Deus para as gerações continuadas no mundo. Eclesiastes 1,4 diz: geração vai e geração vem, porém a terra permanece para sempre. Qual o sentido de outras gerações vierem sem que tenha a desfrutar desse Evangelho eterno? Estão parando para perceber o quanto é diferente quando observamos as questões da fé com maior nitidez daquilo que foi o seu propósito? Enquanto as portas da graça estavam fechadas para a última geração incrédula da era do Antigo Testamento, a graça do Evangelho eterno foi divinamente estabelecida para toda a humanidade, para sempre e eternamente. É como podemos contemplar aqui escrito em Apocalipse capítulo 22, do versículo 1 ao 2. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então veja, faria sentido se não houvesse mais a pregação do Evangelho pelo fato de ser restritamente aos incrédulos do primeiro século, da primeira dispensação, ou para a cura dos povos, aqueles que ainda deveriam ouvir a respeito de Deus e da sua obra? Esse texto é interessante porque a narrativa ela é feita uma vez que o reino de Deus tinha sido estabelecido. O anjo mostra o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. Ele vê João, a árvore da vida, que é uma tipificação do Senhor Jesus, cujas suas folhas são para a cura dos povos, ou seja, se refere ao Evangelho sendo pregado para a cura daqueles que precisam de cura, cura da alma, cura espiritual. Entendo o quanto é importante o discernimento de uma escatologia já realizada, sem com que a gente possa realmente entender que, pelo fato de Jesus ter vindo, tudo se deu ao fim. Então veja, a tradição religiosa, juntamente com a crença universalista, ela ensina abertamente uma eventual abolição daquilo que é a graça de Deus em Cristo, que morreu, que entregou a sua vida em uma cruz, para justificar pela fé os que vão sendo salvos mediante a pregação do Evangelho. Isso é um erro brutalmente terrível. Há um desconhecimento gritante sobre a promessa feita a Abraão, cujo qual ele declara que ele seria pai de uma numerosa nação. Será que essa numerosa nação acabou em 70? Logo, ver a realização passada do Evangelho, terminada em 70 com a queda de Jerusalém, pelo fato de ter sido pregado o Evangelho em todo o mundo, e assim ter vindo o fim da era mosaica, não significa que acabou o Evangelho, acabou a graça ou acabou a fé. Não, absolutamente não. O louvor, a glória e a ampliação do Evangelho de Deus, o Evangelho eterno, da graça de Cristo na terra para proclamação a todas as gerações, continua de pé, ávida para a glória do Senhor. Em Efésios capítulo 3, no versículo 21, o apóstolo Paulo ele fala algo muito interessante acerca dessa questão. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Veja que coisa interessante essa passagem do apóstolo Paulo. A glória de Cristo em todas as gerações na igreja para todo o sempre. Ou seja, qual o sentido do Evangelho eterno deixar de ser eterno por conta de Jesus ter vindo em 70? Isso é totalmente sem noção. Imagine as gerações se renovando e Cristo, a salvação, a justificação pela fé somente, a nova aliança, ficando no esquecimento para sempre.
fica claro que o cumprimento da grande comissão pela igreja, liderada pelo poder do Evangelho eterno e a pregação da palavra de Deus nos últimos dias, foi, na verdade, o verdadeiro começo da cura da alma mediante o Evangelho para todas as gerações. É preciso que se entenda que a Bíblia nunca se tornará uma peça dispensada e antiquada de museu. Não, absolutamente não. Ela, a palavra de Deus, a mais lida em toda a terra, será sempre assistida assim como envelhecida, porém muito atual conforme Cristo e seu reinado de uma eterna aliança. Em Salmo capítulo 72, no versículo 5, está escrito: Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Qual seria o sentido de Cristo continuar sendo rei, sendo Senhor, se o evangelho não teria mais poder para nada? No verso 17 está escrito também que o nome do rei permaneça para sempre e que prospere enquanto o sol brilhar, que todos sejam abençoados por meio dele e que todas as nações lhe chamem bem-aventurado. Se você gostou, curta, compartilhe, leve essa informação importante para aqueles que carecem devido à falta do conhecimento da verdade do Evangelho. E se você puder também, não deixe de colaborar manifestando assim o seu comentário. É muito importante também para que outras pessoas recebam de você o feedback dessa importante informação que trouxemos nesse vídeo. Obrigado mais uma vez, fique na paz de Cristo e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz.